Olá, Fazendinha! Como estamos? Abrindo uma live com vocês aqui à noite, agendada, porque esse encontro está mais do que marcado, que hoje nós vamos conversar sobre os diferenciais da mulher do agro no digital e no campo. Nós vamos receber aqui uma convidada muito especial. Eu conheci ela numa mentoria, que eu sou mentorada, e aí nós começamos a dividir sala de aula. E quando a gente conversou, ela tem uma fazenda aqui em São Luís, ela é de Goiânia, a gente já se encontrou. E sabe aquele negócio de que o santo bate muito? Quando a gente encontrou o nosso mentor, o Miguel, eu falei pra ele, é muito legal ver o quanto um grupo bate tão bem. Porque a gente se encontrou presencialmente, né, ao vivo e a cores. E aí eu vi o quanto realmente bate as coisas, as ideias, né? Ó, ela já chegou aqui. Vou chamar a Anitta para fazer live. Vamos recebê-la. Avisos iniciais da live. Taca o dedo aqui no coraçãozinho para o Instagram ser notificado e notificar todo mundo que nós estamos ao vivo. Porque essa conversa vai ser muito legal. Se você tem uma colega, uma amiga que é uma mulher do agro e quer saber os diferenciais dela, quer conversar, quer participar de uma conversa muito boa sobre os diferenciais da mulher do agro, tanto no campo quanto no digital, manda para ela. Então aqui embaixo tem um coraçãozinho, tem um aviãozinho, e aí você vai mandar compartilhar com uma amiga. Fora isso, você vai clicar no gostei, no coraçãozinho, como se não houvesse amanhã. Estamos combinados? Oi, Jana. Oi, Michele. Oi, Joyce. Oi, Sté. Oi, Evelyn. Oi, Emanuele. Vou convidar a Anitta para participar conosco. Oiê! Olá, tudo bem? Gente, olha quem está aqui ao vivo comigo, a Anitta. Eu que o diga, né? Esse encontro aí que a gente está planejando desde o semestre passado, finalmente aconteceu. Estou muito feliz, Rafa. Eu, Obrigada tam pelo convite. eu também tô, Anitta. Obrigada eu por estar aqui e topar conversar sobre um assunto. Gente, eu acho que no primeiro encontro da Alpaca que eu participei, ela falou: porque esse assunto mulheres do agro é muito. Eu não gosto de falar sobre isso, não. E aí eu falei: bom, eu quero fazer uma live sobre isso. Foi mesmo. E Mas, você me ó, convenceu a ter um olhar diferente para isso aí. Então, é todo mérito seu, porque eu fiz uma autorreflexão e hoje eu mudei um pouco meu conceito. sim, e por que que ela tinha esse negócio com as mulheres do agro, com esse assunto? Porque aqui no digital, que é muito visto, é as pessoas falando sobre a dificuldade de ser uma mulher do agro. E aí a gente vai desenrolar a conversa, mas hoje a gente vai falar sobre os diferenciais da mulher do agro. Anitta, então estou muito feliz de te receber aqui. Eu quero que você se apresente para quem ainda não te conhece. Conta de onde você veio, para onde você vai, quem é a Anitta. Olá, então, eu sou a Anitta. Como a Rafa já falou, muito obrigada pela apresentação, viu, Rafa? Como eu disse, eu estou muito feliz de estar aqui, porque também admiro demais o seu trabalho, desde que a gente se conheceu. Você me fez mudar alguns preconceitos que eu tinha, né? E ainda essa pioneira aí no digital para as mulheres do agro. Você faz um trabalho muito incrível, assim, muito diferente e necessário. Que bom, obrigada. E então, eu sou a Anitta, tenho fazenda em São Luís, pertinho aí da Rafa, mas sou médica veterinária, venho de uma família de fazendeiros há longa data, meus bisavós eram fazendeiros, tataravós, meu avô, meus pais, e hoje eu sou a terceira geração no Nelore Limoeiro, que a gente tem uma certa tradição na criação do gado Nelore, aí na região de São Luís. Nós estamos aí há 70 anos com Nelore, são mais ou menos 60 anos criando Nelore, é um Nelore super tradicional na região, no estado. E
Acho que é isso. Essa sou eu. Sou mãe, sou esposa, sou família. Acho que essa é a minha primeira profissão. Depois tem tudo isso. Anitta, então vocês tinham gado de pista, né? Isso. A gente Eu, foi. quando eu comecei na zootecnia, meu sonho era ser juíza. Eu queria porque eu queria ser juíza. Amava, assim, ó, de E ir você pra chegou pista. a fazer o curso da BCZ? Eu fiz e rodei o estado, tudo, sendo juiz auxiliar. Foi uma época muito gostosa da minha vida, assim, uma época muito boa, né? Que você viaja, vai para as exposições, e eu ainda via gado, que era o que eu mais amava. Sim, eu fiz o curso, só que eu não rodei, eu não. A próxima etapa eu já não fiz, que não bateu com a minha faculdade, com os períodos que eu tava. E aí desandou, tinha um período lá, eu falei, ah, não vai ser pra mim, não. Percebi também que não era isso que eu queria, mas eu amava, assim, achava, tipo. Até hoje eu acho lindo, incrível o trabalho genético. É muito Anitta, gostoso, né? sim, demais. Você falou do Nelore Limoeiro. Como que é a questão da medicina veterinária na sua vida? Você escolheu medicina veterinária porque você já estava dentro da fazenda ou quais foram os motivos? Não. Como eu disse, a minha vida é de fazendeiros, né? Mas, assim como qualquer adolescente, seus 16 anos, escolhendo curso, eu acho que muitos têm muita dúvida do que vai escolher, né? Eu fui uma dessas. Eu admiro muito quem chegou assim, nos seus 16, 17 anos, e falou a vida inteira, eu vou ser médico, já sabe o que é ser médico. Eu acho aquilo fantástico. Eu, eu nunca tive isso. Nem eu. Então, eu cheguei, eu acho que eu já ouvi sua história também. Eu cheguei mais ou menos assim, meio querendo ver o que que era. Eu não tinha, assim, nenhum desejo. Eu estava meio que decidida a fazer direito, porque eu achava que era um curso amplo, que podia me ajudar em vários aspectos, assim, da vida, que depois eu podia seguir vários caminhos. Só que bem nessa fase que eu estava no terceiro ano, prestando vestibular, aconteceu, assim, um dos assim, eu considero o maior baque assim que eu já tive na minha vida até hoje e o que transformou minha vida para ser o que ela é hoje. Acho que todo mundo, se parar para pensar, vai ter um momento desse que viveu ou vai viver um dia que a sua vida dá uma transformada. Então, nessa época, meu irmão faleceu. Eu já não, meu pai já tinha falecido uns anos antes, então já era só eu, minha mãe e meu irmão, que era mais velho que eu, que era extremamente responsável, fazia medicina e ajudava muito a minha mãe na fazenda e meu avô. E ele faleceu bem na época que eu estava prestando vestibular, assim, pouco tempo antes de eu fazer inscrição para o vestibular. E aí, naquele momento, eu resolvi que eu ia fazer veterinária para eu me envolver mais nesse mundo, para eu poder ajudar eles. Eu acho que lá naquela época eu sabia que, que qualquer curso que eu fizesse, eu ia envolver com fazenda lá na frente. Mas eu queria me dispersar, eu acho. Naquele momento eu falei assim, eu preciso focar nisso aqui. Eu já tinha um pouco de noção do da importância daquilo pra gente, do que aquilo ia significar, e eu acho que eu quis me envolver com aquilo. Por isso que eu escolhi veterinária. Foi Foi meio de. uma, foi uma decisão racional, totalmente racional, né? Pensando no futuro, que de qualquer forma você estaria dentro da fazenda. Você podia ter feito direito, que provavelmente você ia, de alguma forma, encontrar um direito no agronegócio para você atuar. Imagino que sim. Hoje eu imagino que sim. A Vanessa chegou. Oi, Vanessa. Tá. Então, eu escolhi a zootecnia mais ou menos por isso também. Assim, não foi por isso, mas foi também uma opção racional, porque o primeiro vestibular que eu prestei foi arquitetura, não tinha nada a ver. Nossa, muito diferente. Sim. E aí eu conheci o senhor zootecnista, que foi inclusive a primeira área da. Por isso que eu perguntei do gado de pista. Foi a primeira área que eu conheci. Ele era juiz, ele é juiz da BCZ. E aí ele vivia viajando e eu pensei, eu não quero ter rotina, eu quero ter a vida que esse senhor tem. E aí por isso eu decidi fazer zootecnia. Tinha do lado da minha casa, juntou a fome com a vontade de comer e deu nisso. Ah, você também, você pegou a melhor parte, né? Você se inspirou nas exposições, né? E ainda
teve uma época que isso era muito boa, né? As exposições, a gente, além Sim. de trabalhar, ainda tinha festa, né? E viajar. A parte boa, exatamente. E aí, como é que foi ao longo da faculdade a questão da sucessão familiar? Porque é uma questão muito forte, uma objeção que eu escuto tanto do meu público, provavelmente você escuta do seu, a questão de, Anitta, como é que você conseguiu fazer essa sucessão? Porque há muita dificuldade da nossa geração, da geração mais nova, fazer essa sucessão familiar por questões de objeções ou por serem conservadores, ou por sempre terem feito de uma forma e terem medo de ir por água abaixo, tantos anos de trabalho, N motivos, mas a sucessão familiar sempre é uma dor, sempre é uma dificuldade. Foi dolorido para você? O que você acredita que mais te ajudou nessa fase? Durante a faculdade, você já foi para a fazenda e falou assim: ah, eu vou ficar aqui, então meu trabalho vai ser aqui, vou só trabalhar aqui. Como é que foi essa fase? Ok, decidi, foi uma opção racional, e agora? Bem, eu acho que sucessão, primeiro, não é um período pontual, né? Que você fala assim, agora vai acontecer a sucessão aqui. Ela é uma jornada. Acho que essa jornada começou comigo aos 16 anos, quando eu resolvi que eu ia fazer veterinária. Eu podia também, às vezes, ter tido alguma outra profissão, ter saído, ir para fora de Goiânia, me desligar disso e, de repente, ter que cair lá na fazenda anos mais, assim, porque por herança ou por alguma coisa assim, mas não porque estava no negócio. Então, acho que a sucessão, ela é toda uma jornada que tem muitas fases, vamos dizer assim. E ela começou ali. E a partir disso, eu sempre tive muita noção da história, da tradição, de todo o trabalho que foi feito antes pelos meus avós, pelo meu pai, pelo meu irmão, pela minha mãe. Então, eu tinha noção, eu tenho muito respeito, eu tenho muita admiração e eu não quero que isso morra. Isso sempre teve muito forte dentro de mim. Eu nunca quis que isso morresse. Então, Isso foi um berço. Você acredita que isso de. Porque da sua geração para minha e agora para frente, essa questão de tradição, de pioneirismo, de preservar as coisas, quase não existe, né? Vamos combinar. A gente está sempre olhando a inovação e esquece de olhar para trás. Você acredita que isso veio do seu berço? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu acho que é um dos pilares da minha família, né? Assim, a tradição, o respeito, é, de muita fé também. Ser honrar pai e mãe é uma coisa, né? Tá? É bíblico, né? Você tem que honrar pai e mãe, honrar sua história, ter orgulho. Eu acho muito legal as inovações, as coisas novas que vêm, a modernidade, mas sempre a gente tem que olhar para trás também, ter orgulho, porque foi tudo que está atrás da gente que nos trouxe até aqui. A gente não existiria se não fosse isso, né? Então não tem como você ter essa cultura e desligar disso. Sempre tive muito respeito, muita admiração pela história de todos eles. Eu sempre foi uma coisa muito presente na nossa família, assim, ver que nada veio muito fácil, foi muito sofrido, muita gente teve que passar por tanta coisa. Eu perdi meu pai e meu irmão, ambos voltando de trabalho, eles não estavam assim. Então a gente sabe que aquilo ali é muito sacrifício e muito difícil, muito lutado. Então, assim, eu não conseguiria rasgar toda essa história e falar, ah, deixa isso pra lá. Não é que nada veio do nada, então você não consegue fingir que nada aconteceu. Ah, não, daqui para frente agora vai ser diferente. É impossível para você. E você acredita que ser mulher, pelo fato de ser mulher na sucessão familiar, ter que lidar com a sua mãe, principalmente, que você falou que ficou só vocês duas, foi um diferencial para você? Você teve facilidade ou foi difícil para você também o início dessa jornada? Ela não terminou, mas você acredita que facilitou por você ser mulher? Não, eu não acho que facilitou nem dificultou. Agora a gente pega assim, ó, bem no lugarzinho Não, assim, de falar, ai, foi mais fácil ou mais difícil por você ser mulher? eu acho que tem dois lados, né? Tem um lado mais fácil, que a minha mãe entende as minhas dificuldades. Eu vejo que minha mãe, hoje, assim, meu maior, assim, se você me perguntasse assim, qual que é o seu maior desafio para trabalhar?
seria conciliar a minha família, os meus filhos com o meu trabalho. Porque meus filhos estão em Goiânia, meu trabalho não está aqui 100%, né? Ele demanda muito de mim, então essa divisão é muito difícil, é muito sofrido você deixar um filho para trás, depois de ser mãe, assim. É como se ficasse um pedacinho seu aqui e um pedacinho seu lá. Então, e a minha mãe, por ser mãe, eu acho que ela entende. Talvez ela não viveu isso com o pai dela, que ela também, isso que eu tô com ela viveu com o pai dela. Talvez o pai dela, o meu avô, não tivesse essa compreensão que para ela é tão difícil deixar a casa, né? Sim. E ela tem. Mas, do outro lado, são duas mulheres também, né? Mulher tem um gênio. Quando junta numa sala só mulher, ou da picuinha ou da fofoca, é o que falam, né? Então, por isso que eu falo, tem a facilidade e a dificuldade que tem para todo lado. Por isso que às vezes quando fala, mulher tem a facilidade, mas tem a dificuldade também. Sim, mas isso que falam de ou da picuinha ou da fofoca é tão judiado com a gente, né? De olhar só desse lado. Eu lembro quando eu trabalhava no meu primeiro emprego como zootecnista, a equipe era quase, tipo, 90% mulheres. E aí eu sempre escutava isso, sempre. A equipe que você trabalha sempre vai dar ou fofoca ou picuinha, porque é só feito de mulher. E eu lembro que eu olhava para aquilo e pensava, gente, a mulher com outra mulher trabalha tão bem, a sintonia não é que pega mais rápido, mas é muito mais fácil, porque você acabou de falar, minha mãe me entende por ela ser mãe. Então, eu acredito que quando uma mulher trabalha com outra mulher e numa equipe maior, é muito mais fácil da sintonia pegar do que quando é uma equipe que ou é muito heterogênea ou tem mais homens. Porque eu, do meu lado hoje, que é a comunicação para os homens é muito mais difícil. Eu não sei como que é para você, mas tantos clientes homens que eu tenho, a comunicação que eu tenho que fazer é outra, completamente diferente, até mesmo com o José. Então, eu trabalho com o meu noivo e sócio. A nossa comunicação, tem hora que a gente discute, eu falo, não é possível, eu tô falando grego. E aí eu falo para nossa gerente de processo a mesma coisa. Ela fala, gente, eu já tinha entendido, Rafa, tá tudo bem. Eu acho que nós mulheres temos uma sensibilidade até mais apurada, né? Então, a gente se entende mais fácil. O olhar, a gente já sabe o que a outra tá pensando, né? A nós duas mesmo. A gente não tem tanto contato assim, mas já rola uma sintonia, né? A gente já tá na mesma frequência. E é mais difícil a gente ter com os homens, eu concordo com isso. E como que foi? E como que é na fazenda para você lidar? Porque é um ambiente majoritariamente masculino também, a equipe de vocês? É. Não tô indo para o lado de contar das dificuldades, mas eu quero que você conte a sua experiência pensando nas outras mulheres que estão nessa fase de sucessão familiar, de olhar para a sua história e pensar, eu posso também, eu estou passando por isso agora. Então, é entender que isso vai acontecer, que vai ter dificuldade, que se a equipe fosse toda mulher, teriam seus benefícios, mas também teriam seus malefícios, de questão de física, de expertise mesmo. Com certeza. Sabe que quando você questionou isso, eu fui pensar, por que que eu nunca parei para pensar? E me perguntam, às vezes, eu abro aqui, me perguntam isso. Eu falo, não teve problema, mas que se eu for pensar na minha história, com 11 anos o meu pai faleceu. E eu já ia muito para minha mãe, e teve várias vezes. E assim, eu cresci vendo a minha mãe tomar conta de uma fazenda. É porque 11 anos eu era criança. A minha recordação de alguém à frente da fazenda é muito maior da minha mãe do que do meu pai. Então eu já cresci com uma mulher no comando. E assim, para mim sempre foi muito natural ir para fazenda num ambiente majoritariamente masculino, né? Ir para o curral, que só ser a única mulher, nunca foi uma questão, porque eu cresci daquele jeito. Era o que tinha. Eu não tinha uma segunda opção. Eu não vivi. Mas hoje
entendo que talvez uma pessoa que não tenha crescido assim e hoje ter que enfrentar uma fazenda. Eu tenho amigas ou conhecidas que passaram por alguma coisa, estão assumindo a fazenda da família e estão indo pela primeira vez para pisar num curral. Eu imagino que deve ser realmente muito desafiador, porque é um ambiente que você não está acostumada. E, de fato, você tem que ter posturas e um comportamento diferente, assim. E os próprios e as próprias pessoas que estão ali com você, você sabe que eles também estão diferentes. Porque se for um ambiente só de homem, rola piadinha, rola comentário, que eles não vão fazer na nossa frente. Então a gente também é tímida. Não é só a gente intimidada. Então, eu acho que o mais fácil, assim, o que eu busco, primeiro, eu não penso nisso. Quando eu entro lá, eu entro como igual. Eu não, assim, é a última coisa que passa na cabeça. Nossa, só tem eu de mulher. Eu acho que eu tive esse olhar. Você só pensa nisso quando te perguntam. Que nem eu te perguntei agora, você falou, é verdade. Eu não, não é uma coisa que vem na cabeça. Eu acho que por isso que é fácil. E por isso que às vezes hoje as coisas ficam um pouco mais difíceis, que a gente fica pensando muito antes, né? Como que vai, planejando. Eu simplesmente chego lá e vou. Mas, por outro lado, se eu for fazer também, eu tenho uma postura um pouco diferente, assim, né? Eu fico preocupada com o que eu vou falar, com a brincadeira que eu vou fazer, a roupa que eu vou vestir. A gente tem alguns cuidados, mas isso é de qualquer trabalho. Se eu fosse direito, fosse um advogado, fosse sentar na mesa de um juiz para despachar, eu também teria que ter uma postura, cuidado. É a mesma coisa, né? Então, esse cuidado, ele vai para ambos os lados. E você também mostrar respeito ao outro, o outro vai ter respeito por você, assim, também, né? Tudo depende da forma que você conduz. Então, não sei se eu ajudo. Quando alguém me pergunta disso, eu não sei se eu consigo ajudar, né? Mas assim, eu acho que é isso, é levar com naturalidade. Tudo que a gente leva com naturalidade fica mais fácil. Até pra gente estar aqui nessa live. Mas, sim, se eu ficar pensando que eu tenho uma live que tá ao vivo, que tem gente me vendo, se eu errar, eu vou ficar louca. Mas se eu ficar aqui, tô batendo papo com a Rafa, igual eu falei hoje mais cedo com ela no telefone, tá tudo certo. Agir com naturalidade. Esse é o melhor conselho que a Anitta pode dar. E eu acho que vale muito a pena levar ele a sério, principalmente quando se pensa no ambiente do curral. Por quê? Por mais que levar com naturalidade quando você já está lá, mas exige uma preparação como qualquer outro trabalho. Eu acredito que hoje, quando se fala de mulher no agro, estar no curral e isso ser um receio para as mulheres que estão entrando na profissão, que estão entrando na área ou que nunca pisaram na fazenda, é porque elas, assim, como eu enxergo, tá? Então, da minha turma de faculdade, das minhas amigas, que para ir para o curral não exige nenhuma preparação. Eu vou do jeito que estou. E aí, por não exigir preparação, por ser o curral, as mulheres acreditam que pode ir de qualquer jeito. Indo de qualquer jeito, vai ser levada de qualquer jeito. E quando eu digo isso para ir para o curral, eu não preciso de preparação técnica, eu não preciso de preparação de roupa, eu vou com a minha pior roupa, eu vou isso, eu vou aquilo. E aí chega lá, de qualquer jeito, e vai ser levado o dia ou o trabalho de qualquer jeito. Então, eu acho que é uma questão dos dois lados, de aproveitar o diferencial de ser mulher para se preparar com a acessibilidade que a gente tem para isso. Porque no estágio, Anitta, já teve estágio que minha orientadora ela teve que pedir para as meninas irem todas de macacão, porque as meninas estavam indo de regata. Então é um nível, na verdade, uma falta que o básico assusta, sabe? Então, meu Deus, eu vou ter que falar para homens, eu vou ter que estar no mesmo ambiente que 10 homens. Então, o que você falou faz muito sentido. Agir com naturalidade quando já está lá, mas não levar isso à tona, tipo, literal, quando estiver se preparando para ir, porque exige sim um preparo. Exige, eu acho que como tudo, é um trabalho, você tem que entrar ali pronta e focada. Não que, aí também não que eu me arrume para ir pro curral, né? As fotos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você tem que estar adequada, né? Eu não vou né? Você tem que estar minimamente adequada.
E tem uma história quando você foi falando que me lembrou que ela é bem interessante. E aí eu tinha esquecido disso e você foi falando e me veio à memória. Na minha infância ainda. Logo que a minha mãe tinha ficado viúva, a gente tinha fazenda no Xingu. Xingu, gente, meu pai faleceu tem 30 anos. Xingu há 30 anos atrás. Acho que hoje ainda é mais terra, meio assim, mais agricultura entrou, tá? Acho que tá mais civilizado, mas já não tem ninguém lá, né, nessa época. E aí minha mãe era viúva, muitas viúvas na época, algumas viúvas que muitos fazendeiros, né, lá, indo para lá, voltando. E tinha uma amiga da minha mãe, nossa, admiro ela demais até hoje, é uma pessoa, uma mulher fazendeira que assim, um exemplo. E eu lembro de um dia a gente sentada assim, e ela se vestia toda calça larga, camisa, tal, falava meio grosso e tal, assim, se impunha muito. E aí eu não lembro quem questionou isso pra ela, ela falou assim, cara, eu tô aqui nesse lugar, eu tenho que misturar com eles. Eu vou ficar aqui toda patricinha, misturar, entendeu? Foi essas palavras que ela falou, mas assim, eu tenho que chegar aqui, eu tenho que misturar. E é verdade. Dentro que você for fazer trabalho, você tem que misturar ali com a galera. A questão não é. É duro se eu chegar lá no curral também, uma bota de bico fino, camisa com poteiro, não sei o quê, a peonada me falou assim, mas onde você doida vai, né? Eu tenho várias histórias de estágio, porque eu vivi duas fases assim muito drásticas. A primeira foi, eu vou pro estágio com a roupa mais larga que eu tiver, que nem essa senhora. Com a roupa mais larga que eu tiver, porque eu não quero que vejam que é uma mulher, eu não quero que vejam o corpo, eu não quero que nada. Então eu fui com a roupa mais larga, de boné, a camiseta aqui, ó, fechada, tudo fechado. E aí aconteceu uma situação de me cantarem, etc. E aí eu fiquei meio que. Aí eu fui com uma fase revoltada. De ok, eu fui larga, toda desleixada, né? Pra me misturar e mesmo assim não adiantou. Então agora eu quero que saibam que tem uma mulher no curral. Então eu tenho um daquele destroyer, sabe? Da Goiás, que ele é um sapato feio, mas é bonito, ele é confortável. Eu tenho um de Não, oncinha. Eu ia de rosa pro curral. Eu ia de rosa pro curral. Então, eu fazia questão de ter uma mulher no curral. Claro que eu não passava maquiagem, não passava perfume, também não exagerava, mas eu comecei a levar pontos meus muito claros, inclusive para o curral. E, obviamente, eu ouvia a palhaçada do tipo: Meu Deus, que sapato é esse, Rafa? Mas eu sempre consegui levar muito na brincadeira. Assim, essas situações que aconteceram ao longo da minha jornada no campo, elas nunca me traumatizaram nem nada do tipo. Eu acredito que o que você falou da sua infância foi me lembrando muito a minha, que eu não fui criada, eu fui criada na fazenda, mas por ser a única mulher de 7 primos homens, era assim, todo mundo vai pro curral, a Rafaela fica do lado de fora. Então eu fui criada no meio deles, mas eu não fui criada trabalhando. Só que por ter muitos homens em minha volta, então os meus primos, meio que eu já estava acostumada em como eles lidavam comigo, né? Então, essas brincadeiras, essas questões, então eu sempre consegui levar com muita naturalidade, de fato. eu acho que tem muito da personalidade da gente, né? E falou, a convivência, se é uma coisa natural, você já está acostumada com a brincadeira, porque brincadeira de homens e mulheres são diferentes, completamente Sim. diferentes. Eles acham graça, a gente tem graça. O que pra gente tem graça, eles não tem a menor graça. Então, é muito diferente. Se você já está acostumado, se você se sente bem com isso, aí você já, já tira mais de letra, né? Assim, você faz piada mesmo, porque você já não acha graça, e tá tudo certo. Aí você já ganha eles ali. Já se mistura mais fácil. E aí você falou um negócio, Anitta, que eu peguei na hora que você falou que eu te perguntei da questão da tradição. E você falou que honrar pai e mãe e honrar o seu nome. E aí eu ligo muito com o posicionamento, né? Essa questão de construir um nome. Uma coisa que eu sempre falo muito é que aqui no digital é a construção do seu nome. E você tem que valorizar muito isso. Então você tem que ter um posicionamento. Não é da mesma forma que eu falei do curral, não é levar isso aqui de qualquer jeito, porque é o seu nome que está em jogo. Da mesma forma, no digital isso ainda tem mais velocidade, né? Então, da mesma forma que, meu Deus, estou bombando, 5 segundos você tá lá no chão e o seu nome, consequentemente, também.
E aí eu queria entrar nessa parte da sua vida, do digital. Como que a Anitta começou no digital? Então a Anitta estava lá na fazenda, lá ela começou a compartilhar, lá ela. Como é que foi isso? A Anitta virou blogueirinha. E foi uma boa decisão, não foi? Foi ótimo, foi ótimo. Eu ainda tô no início, né? Você sabe, até te pedir ajuda, né? Pra você trabalhar comigo aqui, porque eu tô no início, ainda para mim é um mundo novo. Acho que é como se eu estivesse entrando no curral pela primeira vez. E aí sim, eu tô espantada com aquilo tudo. Agora sim, é a minha dificuldade. Mas eu sempre gostei de rede social, eu sempre fui uma pessoa que acompanhava, que via. Isso já era meu, mas eu nunca fui uma pessoa de compartilhar muita coisa que eu compartilhava a minha vida pessoal, aquela coisa. Viajou, tira uma foto, foto do filho, foto ali. Veio a pandemia e eu fui morar na fazenda. Eu fiquei morando na fazenda os 2 anos da pandemia. Meu marido ia, voltava finais de semana, ficava um pouco e tal, e eu fiquei com as crianças na fazenda o tempo inteiro. E aí eu acho que, assim, a pessoa gosta muito de falar, né? E comecei a falar no Instagram, até porque eu fiquei muito isolada no É o que eu começo. ia falar. Você estava sozinha, não tinha com ninguém conversar o dia inteiro, as pessoas falar com o celular. E aí, assim, e eu fiquei bem isolada das minhas amigas, dos meus amigos, eu não encontrava com ninguém, principalmente no começo, porque eu tinha muito medo de passar alguma coisa para minha mãe, então eu me isolei mesmo, assim, eu falava, eu prefiro isolar do mundo que minha mãe, então, vou... Então, o Instagram comunicava com todo mundo, e aí eu estava na fazenda, eu comecei a dividir minha rotina, e o que que eu estava fazendo. Eu comecei a. Apareceu alguma coisa aqui. Cortou para você? Não, né? Não, tá tudo certo. Disso. Então aí eu comecei a dividir o que eu estava fazendo. Se eu ia para o curral dar toque em vaca, eu mostrava os bois, mostrava aí, gosto de tirar foto. E aí comecei a mostrar. E aí eu fui vendo que as minhas amigas não tinham a menor ideia, nem que eu era veterinária, muitas delas. Mentira! Aí perguntava, nossa, você põe a mão na vaca, na bunda da vaca? Eu falava, ponho, gente, adoro. Faço isso sempre! Eu comecei a falar e mostrar e tal, tirar foto do gado, e foi indo assim, e eu fui. E com isso eu vi que eu achei que foi bacana? Que eu mostrei a fazenda, o Nelore Limoeiro, que depois eu vi que a gente fala assim, nossa, mas o Nelore Limoeiro tem tempo que eu não ouço falar, existe? Gente, existe, estão trabalhando tem anos. E aí, deixa eu mostrar para vocês aqui Nunca parou. nunca parou. Deixa eu mostrar as belezinhas que tem aqui. Com isso, muitas pessoas que eu não via desse meio há tempo, porque quando eu fiz, não só quando eu era juíza auxiliar, mas quando eu cheguei a participar de exposições também como expositora, e depois eu fiquei um tempo afastada. Então, muita gente voltou a me procurar, voltou a falar, foi aparecendo muitas coisas. Aí eu vejo, te acompanhando hoje, né, Rafa, é muito o que você fala que a gente tem que mostrar o nosso trabalho, as pessoas vão. E aí eu vi o divisor de águas que era. Sabe, o Instagram, não que o meu Instagram eu não seja pessoal ainda, né? Ainda tem muito do meu pessoal ali. Mas assim, dividir o que eu faço ali me abriu muitas portas. Sim. E no início você não fez por isso, você não fez pensando nisso. Nem Não, mostrar o Nelore Limoeiro, que ainda acontece, que está mais vivo que nunca, que está rodando, que nunca parou. Você só compartilhou. só compartilhei. Pelo isolamento, eu queria comunicar. Mas uma coisa que eu vejo, Anitta, é que você gosta, eu acredito, de foto, de vídeo. Você faz uns vídeos e umas fotos muito bonitas. Você sempre gostou? Amo, eu adoro. Assim. Seria uma das coisas que eu poderia trabalhar como, assim, nunca fiz curso de fotografia, nunca fiz nada, até tenho vontade. Mas assim, eu adoro, assim, eu tenho valor numa foto bem tirada, numa luz boa, e ficar ali. Então, eu gosto. E aí você vai aprimorando com o tempo, né? Então, eu ficava treinando ali, tirar foto daqueles
mais tal, e saía. E tudo foto caseira, feita do celular. Nunca tirei de uma máquina fotográfica, assim, não. Isso tudo do celular. Sim. E aí você começou a compartilhar. E aí começou na fazenda e quando você voltou para a cidade, você continuou porque você viu os benefícios, você viu que você conseguiu posicionar a fazenda e opa, a fazenda voltou a aparecer, voltou a... Por quê? Há 70 anos atrás, 60 anos atrás que você falou que é desde que quando vocês começaram a produzir, não existia internet. Então vocês iam para a pista que era onde vocês eram vistos. E aí depois a pista, quando que vocês acabaram com os animais de pista assim, tem muitos anos? Tem. Foi em 2010, 2012, a gente já parou de fazer exposição. Foi logo quando eu casei, assim, um pouco depois que eu casei, eu acho que a gente já não tinha mais pista. Porque também o cenário mudou, já não compensava mais. Eu lembro quando eu fui fazer meu avô, era vivo, meu avô faleceu em 2014. E sempre muito ativo, me ensinou muita coisa, principalmente sobre Nelore. E aí eu falava, vô, o senhor tá com gado bom aqui, deixa eu pôr na pista. Aí ele, ai, minha filha, não mexe com isso não, você vai arrepender. O vô fez isso, agora não vale mais a pena. Não, vô, deixa. E ele deixou, e eu expus e tal. E aí eu vi o que ele me falava, as dificuldades, ou o que eu não. E aí no final. Na pele. Aí a gente parou com a pista, mas a gente tinha ainda o leilão limoeiro, que dava uma boa Movimentada. movimentada no nome, né? Ano tinha o leilão, era um leilão extremamente tradicional, que começou em acho que, se não me engano, ele começou em 1990. Meu pai começou o leilão. E ele foi até depois que faleceu, que foi em 2014. Então foi um leilão de muito sucesso, de muita vida aí. E ele alimentou bem a nossa marca durante muito tempo. Só que meu avô faleceu e todos esses ajustes e tal, a gente não voltou a fazer leilão, porque também a gente já tinha cliente ativo. Mas aí eu acho que o digital veio para assim, para mostrar que estamos aí. Para muita você sair um pouco desse circuito aí de leilão e exposição, realmente a marca fica um pouco esquecida. Sim, é o que eu ia perguntar. Se você acredita que hoje, estando no digital e colocando. Porque hoje, se eu olho seu Instagram, é Nelore Limoeiro 99%. Não, 95%. Aí tem os filhos, depois tem as louças. Então, o Nelore Limoeiro tá muito no seu Instagram. E você acredita que o seu perfil hoje, a internet, é a pista do Nelore Limoeiro? Hoje, atual? Hoje é. E eu Ó, acredito. falando, volta pro leilão, amiga. Ai, a Carla, Carla, um beijo. Assim, a Carla, nossa, Carla, você é um amor. Essa aí apoia em tudo que eu faço. Isso é bom, isso é muito bom. É, eu acho que não só funciona super bem, como eu acho que esse é o caminho. Tanto é que os leilões estão indo para o digital mesmo, né? São leilões virtuais. E é um caminho sem volta, não é só no agro, é em tudo. As pessoas têm que. Se alguém te fala o nome de alguma pessoa, a primeira coisa, de um médico, de um advogado, de qualquer área, de um professor, a primeira coisa você precisa colocar o nome dele ali no Instagram para ver quem que é. Sim. E ali, então, eu considero que é uma vitrine. Então, eu acho que sendo trabalhada direitinho, ela gera frutos muito bons, né? Sim. E você acredita que seus clientes estão no digital? Estou perguntando isso pela questão das pessoas que estão aqui escutando, principalmente de produtor, de criador de animal, de fazenda, que olha e fala: ah, não vou vir para cá não, meus clientes não estão aqui não. Você acredita que estão ou os filhos do cliente para chegar no pai e falar: olha aqui os Nelore Limoeiro, esses animais. Mas eu vou contar, então, cara, que aí as pessoas vão animar. Um dos meus primeiros vídeos que deu mais visualização, que viralizou, aí minha mãe me ligou da fazenda. Tem um pessoal aqui olhar os touros. E aí falaram do vídeo, porque a filha dele mostrou pro pai, e o pai quis ir lá e tal, e deu. Então, assim, o negócio flui. E vai ser cada vez mais, vai se renovando, né?
O que eu gosto muito do digital é que ele te coloca em movimento. Não é que vocês estavam estagnados, mas vocês continuaram fazendo o trabalho bem feito, mas ali, dentro da fazenda, para os clientes que os filhotes estão aí do lado, seus filhos? Você tá rindo? O meu marido chegou aqui e tá fazendo piada hoje. Ele deve estar te chamando de blogueirinha. Vocês estavam ali dentro da porteira, fazendo um trabalho bem feito, continuando com os clientes, e a internet colocou vocês em movimento de novo, e aí as coisas começam a fluir. Então eu olho para o digital nem para falar de é fácil, você está no digital, seus clientes estão aqui, você acessa eles. Eu não gosto dessas promessas que o digital tem, mas te colocar em movimento é muito poderoso, e o digital tem esse poder e de escala, né? Ele te coloca no movimento muito rápido. Então, como você falou dos seus vídeos que viralizaram, 2 milhões, 1 milhão, é muita gente, é muita visualização, sabe? É um alcance que dentro da porteira, fazendo trabalho por melhor que seja, vocês não iam conseguir atingir. Com certeza. Eu acho que... E nesse ponto eu fico muito orgulhosa, sabia? Porque parece que eu tô mostrando o trabalho do meu avô, do pai, do meu irmão ali para todo mundo. E era tudo que eu queria, que as pessoas conhecessem. Porque o que eu tenho hoje na fazenda nada mais é que é o trabalho de todos eles. O meu trabalho está começando, né? Eu ainda vou ter aqui. Então, eu fico muito curiosa de falar assim, olha aqui que fizeram. Eu acho fantástico. Ah, isso é muito bonito. Isso é muito bonito escutar você falando isso, porque você está mostrando um trabalho de anos, você só está tendo a oportunidade de ter acesso a uma ferramenta que eles não tiveram, mas é um trabalho que eles construíram. Isso é muito bonito. E você está mantendo o nome e a tradição do Nelore Limoeiro. Exato. É Também. isso, é nada. Seu trabalho no digital só está começando, eu não tenho dúvidas, Anitta. Como você falou, a gente está trabalhando juntas agora. E a Anitta chegou pra mim, gente, tipo assim, meu Deus, não sei o que eu faço. E sem dúvida nenhuma, tanto a Anitta quanto o Nelore Limoeiro tem muito potencial para crescer e alcançar muitas coisas aqui dentro do digital. É porque o digital, no tempo, ele fascina, porque você fala, igual você falou, você mostra seu trabalho para milhões de pessoas, mas também te dá muito medo, milhões de pessoas, né? Você tem muito receio. É meio que uma terra também sem dono, você vai entrar ali. Aí que entra o que a gente conversou lá atrás, de entrar no curral preparado, e também tem que entrar bem preparado. Exato. Quando você fala de uma fazenda para receber as pessoas assim da forma correta, porque como tudo tem seus desafios. Tem um lado bom, tem um lado divertido, aparecer é engraçado, as pessoas te chamar de blogueirinha, tá tudo certo, porque as mesmas que chamam de blogueirinha você tá, É verdade. mas assim, tem que ser uma coisa muito bem preparada, igual a gente falou de entrar no curral ou em qualquer outro trabalho. Sim. E um negócio que você falou de tem que entrar preparada no curral, já, minha cabeça já começou aqui pensando num conteúdo que eu posso produzir para ligar isso à preparação da fazenda aqui. Então, É a mesma coisa, né? A mesma coisa. Só que aqui, por isso que eu acho que tem toda a minha admiração pelo seu trabalho, assim. Que também você é uma geração mais nova que a minha, mais acostumada com esse ambiente. Mas nós, a minha geração, não é tão. E então é muito difícil. É uma coisa que você não tem, você não, assim, se eu for pegar uma referência de alguém que faça o que eu estou fazendo hoje no Instagram, eu não sei, porque eu vejo pessoas muito assim, tem mulheres do agro que mostram, tal, não sei o quê, mas cada uma no seu nicho específico. Eu não consigo dividir muito, eu gosto de mostrar tudo. E eu gosto de mostrar minha vida e tal. Nada tem, no digital não existe uma receita de bolo, pelo que eu vi. E então é muito difícil. Você fica com medo de... E hoje tudo tem uma proporção tão grande que dá medo. sim. Exato. Você falou um negócio que não tem referência. E é uma coisa que eu escuto muito até hoje das minhas alunas, que, Rafa, eu não quero falar sobre isso porque já tem muita gente falando.
E tem muita gente falando de Nelore, e tem muita gente falando de produção animal, mas não tem ninguém que fale igual a Anitta. Então, mesmo que hoje a gente comece falando de um tema que não é novidade para ninguém, você tem o poder de se tornar referência naquilo, porque não tem ninguém que fala da sua forma, e não tem ninguém que fale da seleção de Nelore. Porque eu não sei na sua área, mas até onde eu consigo enxergar, a seleção de animal não é algo que é muito mais falado. Não é algo que é. Por, por isso que é interessante assistir, não é igual, não é engessado. Viu? Exatamente. A Azar. seleção de animal, as pessoas estão muito focadas em produzir, produzir, produzir e esquecem que a seleção em passos lentos, claro que tem que existir, mas em passos lentos é tão importante quanto produzir um animal com uma carcaça muito boa. Isso é Então, uma das que eu mais defendo, assim, no meu Instagram e quando me questionam, é a questão dessa seleção em passos lentos, né? Porque eu sou uma apaixonada pelo Nelore. E eu acho que dependendo da seleção que você faz, você, em vez de você agregar, você tá tirando o Nelore tem bom. As características dele, né, é justamente a cidade, tá? Tem das suas características sociais, que são muito importantes. Então, eu acredito no Nelore cada vez mais produtivo, que produz a carne, e a gente tem feito isso lá na fazenda, mas não é uma coisa que você faz à noite. então, capaz que você fica aterrorizada, né? Quando você vê alguém postando uma foto de um Nelore, tá um negócio orelhudo, um negócio comprido. Você pensa, meu Deus, isso aí é tudo. Menos Nelore. Choro, eu choro. Assim, porque fala assim, ah, é só porque a orelha é pesada, aquela orelhão grande. Não, gente, você sabe por que a orelha do Nelore é daquele jeito? Porque a fêmea, ela precisa ouvir o bezerro, ela vai pastar e o bezerro tá lá longe. E ela tem que ficar atenta. Se a orelha for pesada e caída, ela não vai ter uma habilidade materna como a outra. Então, uma coisa tá ligada, não é a estética, a cabeça a gente vai cortar, a gente quer a carne. Não é. O passo é mais além que isso. Sim, tem que olhar além do óbvio, né? Acho que É, isso em todas as áreas, não só no agro, não só no digital, mas saber olhar além do óbvio é um benefício assim para a vida. exato, exato. Anitta, todos os pontos que eu tinha anotado aqui para te perguntar, para fazer você conversar aqui com a gente, já acabou. Tem mais alguma coisa que você queira trazer? Alguma mensagem final? Ai, que foi ótimo. Ai, vamos pegar um vinho, a gente fica aqui mas o resto da noite. Não, tem uma pergunta para te fazer, que eu acho que algumas das minhas amigas gostariam de fazer. Então você responde, eu vi que tem muita amiga minha aí. Pode fazer. E você que está aqui, eu conheço um pouquinho da sua história, você está no digital há muitos anos já, né? Eu comecei agora. Eu sou mais velhinha, mas eu comecei agora, né? Você tá. E, e aí, o que, que as minhas amigas me perguntam? Eu falo assim, nossa, Anny, como é que você teve coragem de começar e de falar? Aí eu digo, falei, né? E comecei, foi fácil. O meu marido mesmo brinca, fala assim, nossa, eu era tão reservada no Instagram. Eu falei, eu sou reservada na intimidade, assim mesmo. Eu não vou ficar falando, mas aqui eu tenho a minha intimidade, né? Eu falo de fato. E que conselho que você dá? Uma pessoa que tem muita vontade de vir para o digital e falta coragem. Olha lá, a Renata sou eu. Ela é uma das que me pergunta. Tem muita coragem, ou tem muita vontade, mas não tem coragem. O principal é pensar no depois do pulo que você vai dar. O que, que você pode alcançar e o que, que você quer alcançar depois desse respiro de coragem, sabe? De postar o primeiro vídeo, de postar a primeira foto. Então, a Anitta, pensar no alcance que o Nelore vai ter, no nome que ela está trazendo com ela aqui para o digital, que é do avô, do pai, da mãe, do irmão, que não é só ela. Acho que isso é, por um lado, assim, mais de propósito de vida. Mas, para coragem, uma coisa que vocês podem fazer: começa a gravar vídeos e não posta. É uma boa. Não posta. Eu vou gravar como se eu fosse postar. Aí você não posta. Até um dia, e quando vai chegar esse dia?
Ele não vai chegar. Só que você um dia vai olhar para um vídeo e falar: caraca, esse aqui vai ser um desperdício eu guardar na minha galeria. Ou eu simplesmente deletar. E aí você vai postar. Só que não demora. Não vale demorar, sabe? Ficar ensaiando pra vida, que um dia achar que um vídeo vai estar perfeito. Não vai. Provavelmente a Anitta, se ela pegar o primeiro vídeo, a primeira foto dela, ela vai falar: meu Deus, como é que eu postei? Só que, da mesma forma que tudo que aconteceu na sua vida, daqui pra trás, te trouxe até aqui, no digital é a mesma coisa. Então, eu, no meu primeiro vídeo, eu mal conversava. Só que se eu não tivesse feito o primeiro vídeo lá em 2011, eu não tinha construído a didática que eu tenho hoje, a oratória que eu tenho hoje, o conhecimento que eu tenho hoje, o know-how que eu tenho hoje. Então, entender que o primeiro passo é muito importante. Que às vezes a coragem não vai vir. Só que você respira, posta, fecha o celular e deixa lá. Depois você pega, sabe? Porque muitas vezes esse medo é: ah, vamos chamar de blogueirinha, não vai ficar tão bom assim. É verdade. Então você precisa passar por cima disso, entender que você vai falhar, que o seu primeiro vídeo não vai ser bom e, se precisar, grava e não posta. Até o momento que você vai se sentir minimamente segura para fazer isso. Ó, a Fernanda falou que também trava com vídeo, prefere sempre escrever. Começar escrevendo é uma boa, só que no meu caso, eu nunca fui de escrever. Meu conteúdo, meu formato de conteúdo sempre foi vídeo. Eu sempre fui péssima na escrita. Então, lá em 2011, eu tinha um blog. Então, eu não gostava de escrever. Era um custo para mim, era um sacrifício. E quando eu sentava para gravar vídeo, fluía. Mesmo que eu falava mal, eu não tinha cenário, eu não tinha, tudo conspirava contra. Mesmo assim, eu conseguia fluir muito melhor o que eu queria falar quando era em vídeo. Então, você pode começar em texto, mas também vale observar isso de... E também A que a gente Anitta, se fosse para ela escrever, seria um desperdício, porque ela fala muito, ela gosta de falar e ela se dá muito bem com o vídeo. Hoje, provavelmente, porque no seu primeiro vídeo falando assim, olhando pro celular, capaz que foi um negócio estranho, né? Tipo, o que que eu tô fazendo? é bem estranho. Tá salva e ele é bem estranho. Mas eu acho também é porque a gente, quando posta alguma coisa, fala, assim, você tem a impressão: nossa, todo mundo vai ver aquilo. Aí você tem que lembrar que as pessoas fazem aquilo rápido. Tem muita gente e ela vai lembrar. É a gente que se acha 50 mil vezes feito. E as outras pessoas não. Sim, Então, e você começa pequeno também, né? A Anitta começou, ela não tinha os 30 mil, 38 mil seguidores que ela tem hoje. Se ela deixasse para gravar o primeiro vídeo dela hoje, seria muito mais difícil. Porque é, começar quando todo mundo. É meio que você tá no ensaio, sabe? Quando você começa pequeno, com poucos seguidores, ah, só tô falando com meus amigos, com a minha família. Você tá ali, ó, do lado de dentro da cortina. Para depois você abrir a cortina e falar para quem precisa te escutar mesmo. Ó, se eu já falo muito, se eu pegar gosto, cada postagem vai ser um podcast. Aí, vamos juntos. aí junta todo mundo aqui, a Anitta, a Renata, a Rafa, pega um vinho e vai fazer um podcast. Seria... Nossa, seria longo, né? Já pensou? Anitta, muito obrigada. Respondeu sua dúvida. Espero ter ajudado suas amigas e quem tá aqui com a gente. Isso aí, gente. Quem as amigas que são do agro, sigam aí a Rafa, dá dicas Serão preciosas. bem-vindas. Serão. Dou o Perfeito. quê? Dicas não. Não, ela ensina. Olha, Conselho, direção, dicas não. Ninguém dá dica, nem eu, nem você. pois é, tá vendo? Eu tô aprendendo ainda. Ó, a gente vai conseguir. Daqui a um mês, a gente faz mais uma live juntas. Aí a Anitta, eu vou ser eu já tô me convidando. Mas aí a gente faz uma live no seu perfil. Aí a gente bebe um vinho, chama a Renata, traz todo mundo. Combinado, marcado. Ó, Fechado. Anitta, muito obrigado. Foi muito boa a nossa conversa. Fiquei muito feliz de te receber aqui. Sempre será bem-vinda. Então, quando você quiser se convidar para vir aqui, será muito bem-vinda.
Obrigada, Rafa. Não tem palavras para te agradecer. Quanto você tem me ajudado, né? Ensinar nessa jornada aí, que não é fácil. Mas muito obrigada pelo convite. Foi uma delícia. Foi um bate-papo bem gostoso aqui entre amigas do agro. Fico muito feliz. Mulher, É isso aí, mulheres do agro. Quem mulher. diria? Anitta, beijo, fica com Deus. Gente, obrigado por assistirem, por estarem aqui conosco. Beijo, Anitta. Tchau, gente.